Você está na TV Relacionamento e aproveite a programação. Kendi Sakamoto traz tudo de bom para você aqui. Afinal de contas, é relacionamento. TV Relacionamento. Olá, internautas, iniciamos mais um programa Gestão Executiva e hoje nós temos aí uma área que está tomando vulto, um pouco mais de responsabilidade e uma visão ampliada dos pets e também dos animais selvagens e tudo mais. Então, a nossa convidada é uma médica veterinária, doutora Aida de Magalhães. Muito obrigado pela tua presença aqui, tá? Eu que agradeço. Ainda conta um pouquinho para os nossos internautas onde você nasceu, um pouquinho da sua trajetória profissional, em que momento da sua vida, ou se foi influência de alguém, você acabou indo para a área de saúde. Eu nasci em São Paulo, sou daqui mesmo, nasci, me criei aqui. E a trajetória é muito engraçada, né? Porque eu sempre gostei de animais. Eu andava na rua desde pequena e os animais me seguiam. Isso era natural. E eu desde pequena sempre gostei de brincar de médica. Então eu andava com aquela maletinha, né? Que legal. Que tinha um estetoscópio, que tinha uma seringa, brincando de ser médica para ficar fazendo uns pacientes, seja humano, seja animal. Eu brincava muito disso. Então desde pequena eu já sonhava em ser veterinária. Porém, a vida não leva por diversos caminhos. Me formei no magistério, que me ajudou muito na parte de comunicação. O quê? Porque nem sempre a gente é uma pessoa comunicativa. A pedagogia que você fez? Fiz magistério. Naquela época ainda já Era pedagogia. normal, né? Isso. Tá. A gente se formava no magistério. Atuei sim como professora, lecionei por um bom tempo e depois disso fui para a área de enfermagem, fazer faculdade de enfermagem. Por influência da minha mãe, que era enfermeira. Adorei, realmente a gente aprende muita coisa, mas não era essa a minha trajetória. Terminei e fui direto para medicina veterinária. Nossa, você estudou muito, né? Estudei. Parabéns. Depois que eu terminei medicina veterinária, ainda fui fazer pós-graduação em patologia. Trabalhei na área de análise patológica por 10 anos. Fiquei dentro de um laboratório, fazendo análises clínicas. Só depois disso eu decidi realmente ir para a área de marketing e fazer relacionamento com os veterinários, proporcionando treinamento, levando parte técnica, que é a comunicação que a nossa área precisa, né? Porque dentro de um laboratório você fica muito fechado e você não sabe o que realmente está acontecendo lá fora. E há 10 anos na área técnica veterinária, isso me proporcionou muitas descobertas. Na área científica, que isso é muito importante para que a gente possa levar conhecimento a todos os nossos colegas. Perfeito. Uma curiosidade do que você começou a falar, naquela época não falava nem pet, falava gato e cachorro, né? Isso. A tua preferência entre os dois, qual que é mais? É gato ou cachorro? Cão e gato. Cão e gato, né? isso. Tá. Perfeito. E você falou também patologia. Isso. Eu escutei a primeira vez essa palavra, eu tinha acho que 9 anos de idade. E eu achava que patologia era ciência que estudava os patos. Faz sentido, gato. O nome, né? Sim, o nome. Mas é uma profissão muito interessante, né? Muito bacana e atual e abrangente. Muito bacana. E então, aquela parte que você fez de magistério te ajudou muito da parte do marketing também. Não que é só da comunicação parte assertiva, né? Muito, muito. Dentro da veterinária, quando nós somos estudantes de graduação, nós somos muito jovens. Sim. Como eu já tinha feito a primeira faculdade, então eu já cheguei com uma idade diferente dentro da faculdade de veterinária. E a gente percebe que nessa idade, entre 17 e 21 anos, a nossa comunicação ela não é tão assertiva. É verdade. E o magistério ele me proporcionou muito isso. Como lidar, como chegar na pessoa, como conversar com ela. Então isso facilitou muito os 10 anos que eu passei na patologia, que eu falei assim, não, eu preciso conversar com as pessoas, eu preciso levar conhecimento.
Então isso me ajudou muito a sair dessa área, né? E é difícil quando a gente fala assim, nós estamos numa área, vou sair uma área nova, vou descobrir novos horizontes, dá um certo medo. A gente tem uma resistência ao novo. Muita resistência. De proteção mesmo. Sim, é de proteção. E todo mundo conversa comigo e fala, nossa, como que você deixou 10 anos de patologia? Eu falo, então, eu precisava disso. Eu queria conhecer mais, eu preciso de novos desafios. Isso, respirar um gás, né, diferente. Então isso me proporcionou muito. Então quando eu fui para a área técnica, eu me encontrei. Talvez por causa do magistério, na comunicação, tudo. Realmente, e você se redescobre. Sim. Você volta com uma comunicação que você nem imaginava que você tinha poder. Isso é muito importante. Aí você já começa a saber mais dos componentes químicos, como que eles agem, né? O tempo o tempo que cada um faz para ter efeito. Sim, eu falo que a patologia, ela me ajudou muito na parte clínica. Clínica, de a gente entender como funciona realmente o organismo animal, quais são as alterações bioquímicas que a gente tem no organismo para a gente entender de uma doença. Mas a parte técnica, ela te dá o amparo de como eu posso tratar de uma forma diferenciada e menos agressiva o paciente. Certo. Que na patologia a gente não tem. A gente acaba ficando um pouco engessado, sim, naquilo que a gente aprende. Então hoje eu tenho novos horizontes de ter novas tecnologias, de entender que o paciente ele tem outras possibilidades de tratamento. Isso que é importante. Okay. E nesses últimos 10 anos também surgiram muitos medicamentos novos, ou até a forma de análise clínica melhorou, né? Melhorou muito. Hoje em dia a gente mexe muito com produtos naturais e isso favorece muito a saúde e bem-estar dos animais, não só dos animais como da gente também. Se a gente pensar bem, hoje eu trabalho já há 8 anos só com a parte de imunidade. E a parte de imunidade, tanto dos animais, porque eu precisei também entender na área humana. Então eu me lancei para a área humana, fui fazer um intensivo de gastroenterologia para entender como funcionava a parte de imunidade, para trazer isso para a veterinária e favorecer a minha parte técnica. Então isso ajudou bastante. Ok, muito bom. E é uma área que você tem que ter atualização constante, né? Ela não para. Eu brinco que quando eu estava para entrar ainda na veterinária, eu tinha um médico ortopedista que ele sempre me orientava. Ele falava assim, tá vendo esses livros em cima da minha mesa? Tô vendo, doutor. Então, quando você for para veterinária, você vai viver estudando, porque médico não pode parar de estudar, não pode parar de se inovar. Sim. E eu olhei para ele e falei assim, tá bom, né? A gente debocha um pouco, né? E realmente, quanto que a gente estuda? As pessoas às vezes não têm noção, acham que a medicina veterinária porque cuida de bicho, né? É verdade. Não tem muita valia, que as pessoas não dão muito reconhecimento ao que a gente faz, só que a gente não lida só com o animal. E muitas vezes ele pensa o seguinte, por exemplo, a pessoa tem um gato, então vai, abraça o gato e tal, não sei o quê, e ele pensa que o médico veterinário é só para ver se o gato está bem ou não está bem. A visão deles é pequena, né? É muito limitada, e bem. assim, isso é normal. Dentro da área médica, né, a gente olha com outros olhos o Exatamente, médico. o olhar é diferente. E o veterinário parece que não, eles olham inferior e a gente estuda da mesma forma. Né? E tão mais, porque diferente do humano que fala, né, a gente pergunta para o humano, a gente depende do tutor, do olhar do tutor, para saber o que o animal está passando, porque o animal não conversa com a gente, né? Não na linguagem que a gente está acostumado, mas o veterinário ele aprende a lidar com o olhar do animal, na sensibilidade do corpo dele, como que ele está reagindo. Então a gente tem que perceber, ser muito perceptivo com isso. Verdade. E aí o seguinte, os animais são mais fiéis que os humanos. E uma vez eu li uma frase do Leonardo da Vinci, que ele fala assim, um dia o homem conhecerá o íntimo dos animais, e nesse dia um crime contra o animal será um crime contra a humanidade. Eu acho que é bem isso.
Mas eu acho que a consciência está melhorando um pouco. Eu lembro que eu cheguei Melhorou aqui, bastante. eu lembro que quando eu cheguei em São Paulo em 72, você tinha muito gato de rua, que era chamado, não, cachorro de rua que era chamado vira-lata, Isso. o gato. Eu lembro que na prefeitura tinha um setor que era de zoonoses. Que recolhiam os Recolhiam animais. os animais e depois sacrificavam, né? Exato. Então, hoje já não tem mais isso, né? Não, hoje você não tem mais isso, né? Ainda bem. Hoje a gente trabalha mais com os maus tratos, então a gente consegue acionar sim, né, tanto a zoonose quando for necessário. No caso, quando o animal está muito debilitado, que é uma doença que pode ser contagiosa ao ser humano, como a leishmaniose, sim, eles vão até lá. Raiva também, a gente aciona as zoonoses. Então, esporotricose também de felinos, também a gente aciona a zoonose, porque eles precisam verificar qual é a parte territorial que está acontecendo isso. Então, a gente precisa delimitar qual é o território que está acontecendo essas zoonoses para a gente saber e poder agir na parte humana também, protegendo. Tá, e preventivamente, né? Preventivamente também. Que bacana. Eu acho assim que de lá para cá, assim, cada ano a conscientização está melhor. A cada ano muda muito. Eu brinco que mais de 20 anos que eu já estou na área, mas muito antes, quando eu já percebia e eu gostava muito, né, de conversar com os veterinários, então a gente brinca que são os veterinários raiz, né, que são os mais antigos dentro da nossa área. Mudou muito de 20 anos para cá. O animal, ele não era visto. Hoje não, hoje você vê que em cada esquina você encontra um pet shop, uma clínica veterinária, o cuidado, a responsabilidade também tem alterado. Então, o humano, nós humanos, estamos percebendo que se a gente fizer prevenção nesses animais, eles também vão viver muito mais, assim como a gente. Verdade. E tem o modismo, né? Eu lembro que na década de 70 era o piquinês, né? O Doberman, tinha umas outras. Depois começaram a vir outros tipos também. Sim, eu mesmo cresci com um piquinês, né? Tá. Tinha a mãe e o filho. Naquela época, os piquineses, eles eram pequenininhos, eles são pequenos, Sim. né? Uma raça pequena. Como eram muitas casas, então era normal você encontrar um Doberman, um fila. A fila era muito comum da raça você encontrar em todas as casas. E o fila é brasileiro mesmo. Sim, nós temos o fila brasileiro também. E realmente nós encontrávamos esses animais de grande porte, por causa que eram mais residências do que prédios, né? Sim. Hoje em dia mudou muito a característica. Hoje nós temos o espaço reduzido, então o tamanho dos animais modificou muito. Por isso que hoje também os felinos cresceram mais, né, na predileção das pessoas, porque é um animal de pequeno porte que não exige que você fique ali igual um cão, né, que quer carinho o tempo todo. O gato não é assim, ele não fica pedindo carinho o tempo todo e atenção. Então ele tem uma parte de vida diferente do cão. Então as pessoas hoje, por isso que está crescendo tanto também os felinos dentro dos apartamentos. E nós vivemos também uma pandemia que mudou muito a característica. Sim. As pessoas perceberam que elas precisavam ter um animal dentro de casa, seja um peixe no aquário, seja um hamster, qualquer coisa. Então mudou muito a característica. Por isso que os animais hoje a gente vê são animais de pequeno porte, até por causa do próprio espaço mesmo. Tá certo. Ainda nós estamos nos finais, eu quero que você volte algumas vezes, tá? Você pode deixar seus contatos? Claro. O meu Instagram, para quem puder procurar, então é m.v.aida_barral, tá? O e-mail é dra.magavet@gmail.com. Telefone, prefixo 11 95650 0050. Ok. Volte outras vezes. É um Muito prazer. obrigado. Internautas, com os agradecimentos então a essa fantástica profissional, doutora Aida de Magalhães, nós finalizamos mais uma Gestão Executiva. Grande abraço e até a próxima.